Glória a Deus. Bom demais estar na casa de Deus, estar aqui vendo a família Manaim, os nossos visitantes, aqueles que nos assistem também ali pela mídia social, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês hoje alguns pontos. Vamos fazendo uma sequência deles. Ao longo da minha vida, eu tenho conversado com muitas pessoas. Gente, eu amo conversar, eu amo ouvir. Eu amo, inclusive, não é só porque é psicóloga, pastora, eu gosto mesmo de ouvir sobre as bênçãos, saber a história das pessoas, a vida, como foi a vidinha dessas pessoas. E também, muitas e muitas vezes, a gente também acaba ouvindo as dores, as lutas, as dificuldades, decepções, as mágoas. E isso eu sei que a gente também tem ouvido muita coisa que tem acontecido, mas não é todo mundo, nem todo mundo se abre, nem todo mundo se expõe. Há uma diferença, na verdade, né, entre você conversar e você falar. Você pode falar, fala. E quando você fala, você está expondo, inclusive, não apenas o teu conhecimento, aquilo que você já vivenciou, a sua história, as suas situações passadas, presentes, né? E elas vão ficando registradas na nossa memória. Isso acontece com todo mundo. Esses acontecimentos, ao longo da nossa vida, eles vão se acumulando e começam a fazer parte da nossa consciência. Também existe inconsciente, não estou aqui para falar como psicóloga, mas diante do dicionário, o dicionário diz que consciência é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana, um fenômeno biológico que faz o homem tomar decisões em relação ao mundo. Deus deu ao ser humano, ele deu ao homem, à mulher, a capacidade de decidir, livre-arbítrio, e isso passa a nos dá a possibilidade de escolhas, né? O que nós devemos fazer, como fazer, mas também é um privilégio, mas também traz muita responsabilidade, porque as nossas escolhas, elas podem ter consequências seríssimas, né? E é importante que fique fixado na sua cabeça que consciência, ela é extremamente subjetiva. Então, existem alguns tipos de consciência, eu vou estar falando para você, consciência de si, né? Tem a consciência corporal, tem também consciência moral, coletiva. Se você olhar na história, no Velho Testamento, na história de Adão, você lembra que Adão, ele olhava para ele tinha noção de que ele era, mas ele sabia, não tem ninguém. Não tem ninguém igual a mim. Então, essa consciência de si, consciência do outro, consciência coletiva, e a primeira vez que ela aparece na Bíblia, agora sim, como acusação, foi quando Adão fugiu de Deus, inclusive porque ele sabia que ele tinha pisado na bola, ele tinha desobedecido ao mandamento de Deus. Ele sentiu culpa, ele julgou Deus, ele se sentiu, acusou, na verdade, né? A mulher que tu me der. Eu tremo na base quando eu ouço alguma pessoa falando de Deus, como se nós pudéssemos, de alguma maneira, acusar, como se nós... Gente, tem misericórdia, isso é muito difícil. Uma coisa é a gente perguntar para quê, a outra totalmente diferente, é você acusar a Deus, né? Ele teve uma autopiedade, porque foi ela, não fui eu, teve vergonha da nudez, tudo isso fazia parte da consciência dele. E na tua e na minha consciência, ninguém ouve, ninguém vê o que está passando, né? Mas você sabe, tem aquela vozinha lá dentro de você que constantemente está falando com você, né? E lá em casa eu tenho uma querida que fica lá conosco para a gente poder estar fazendo toda essa obra linda. Deus me mandou um braço, perna, aquelas coisas maravilhosas para ajudar. E às vezes eu vejo a Mauri falando sozinha. Aí já tem um costume, a gente chega e fala, está em conferência consigo mesmo. Porque eu nunca vi, tem gente que fala só no pensamento, mas tem gente que vai falando alto, né? E é exatamente isso. Esta é a história da consciência, e eu quero exemplificar isso que eu estou falando para vocês, porque esse papel, né, da consciência no ser humano, e eu vou lembrar de uma passagem onde aquela mulher que foi pega em adultério, olha que coisa incrível, somente ela foi posta em julgamento, tá? Para ter adultério, precisam de 2 pessoas, mas ali
Não, não era apenas isso. Eles estavam julgando a mulher e já condenando, com certeza. A vontade deles era já pegar pedra para atirar, mas eles também estavam, com aquela situação, tentando criar uma cilada para Jesus, né? Era uma maneira de falar, ó, você não está cumprindo a lei. E aí Jesus está ali quietinho, e eu estou em João, capítulo 8, versículo 7, você vai ver Jesus falando assim, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Imagine o que começou a vir na cabeça daqueles homens, a consciência, o que aquilo ia trazendo, porque um a um eles foram saindo de mansinho e eles realmente foram embora, porque a consciência os acusava. Ninguém consegue ficar sem nenhum pecado, né? A consciência ela é necessária, inclusive, para mostrar para nós como nós devemos viver coletivamente. E aí, entrando numa parte até mesmo um pouco de psicologia, nós temos na nossa história pessoas que vão de um extremo ao outro com a consciência. Você conhece alguém que tudo que faz se sente culpado? Parece assim, deu uma coisa errada, né? E eu não estou aqui falando de Bolsonaro, eu não estou falando de nada disso, eu estou dizendo que tudo que dá errado, parece que a pessoa leva para si. Nossa, o que eu fiz agora? O que aconteceu? Você entende? É algo que, um processo dentro da nossa mente, mas também existe um outro extremo, que é uma coisa muito séria também, é aquela pessoa que não se sente culpada de nada. Né? Talvez você com seu marido, ou você com a sua esposa, você mostra um erro, não fiz nada de errado, está tudo bem. Né? O errado é você que precisa se converter, você que precisa, entendeu? Tem uma série de coisas, a gente está sempre acusando o outro, mas tem horas que você nunca está errado de nada. Aí nós vamos ter os psicopatas, que eles matam quantas pessoas, para eles aquilo ali não interfere em nada. É uma doença patológica, né? E se eu tiver que pensar numa maneira como que nós podemos ver o que acontece com a nossa consciência, a Bíblia vai falando, por exemplo, ela mostra a transformação que ocorre com uma pessoa quando ela se converte. E o melhor exemplo para você ver isso na Bíblia é o Paulo. Esse homem tinha que, olha, com certeza, Paulo era o cara que deveria se sentir culpado pelo resto da vida, pelas coisas que ele tinha praticado. Nós sabemos que ele era orgulhoso daquela posição que ele estava, soberbo, todo cheio de mandos e desmandos, né? Mandou prender um monte de mulher, homens cristãos, mas não só prender, ele mandou inclusive matar esses homens. Então, para mim, se eu tiver que pensar numa pessoa com uma consciência que teria que acusá-lo muito, essa pessoa é Paulo. Mas olha o que está em Atos, capítulo 23, versículo 1, quando ele foi acusado e preso porque ele estava pregando Jesus como Messias. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Aí você vai perguntar, como assim? Consciência limpa? E o que é pior, não é diante de mim, de você, porque nós podemos tentar esconder alguma coisa, mas ele está dizendo diante de Deus, né? E é gostoso porque eu não estou dizendo que ele não reconhece a vida pregressa dele. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, olha o que ele fala. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, ou seja, Jesus veio em carne, né, para salvar. O propósito da vinda de Jesus era a salvação. Salvar os pecadores, aqueles que reconhecem que realmente são pecadores, dos quais eu sou o principal. É gostoso quando você está lendo isso, porque ele está falando, olha, eu não estou negando. Ele fala, eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, pelo fato de Jesus ter vindo, pelo fato do propósito dele ser de salvar, me foi concedida misericórdia, graça, para que em mim, que sou o principal pecador, ele está falando, eu sou, ele se arrependeu, mas ele estava reconhecendo.
Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, paciência e amor, e eu serviço de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Gente, me chama muita atenção essa passagem. Eu e você fomos chamados para sermos modelos. Eu não estou falando o modelo que o mundo fala. Eu estou dizendo que eu e você somos chamados para ser modelo. Não importava o que Paulo tinha feito antes. O que ele estava dizendo é que agora, depois desse encontro que ele teve com Cristo, Deus podia perdoá-lo de tudo. Mas assim, a mudança dele foi tão radical, ela se tornou um exemplo, era uma transformação exemplar para as outras pessoas. É mais ou menos assim que eu penso, eu e o Caio, né, quando a gente pensa em voltar até a Olímpia, porque lá todo mundo conhece a gente, né? Então, se voltar para lá, era o que diziam, pastor, pastora, não, estão dando golpe, não pode ser outra coisa, porque é verdade, pá virada, entendeu? Mas tudo bem, Paulo se rendeu, e ele teve uma transformação, e eu e você também. A consciência dele se tornou tão limpa, que trouxe paz para ele e trouxe também tranquilidade. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai ver sobre isso, e ele chega, inclusive, a ensinar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, olha o que ele está dizendo. Esta é a admoestação que eu faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nessas profecias, né, que ele tinha recebido, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que é a base da nossa vida cristã, tá? Fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele está dizendo isso porque ele sabe que Deus usa a consciência para falar para você e para mim dos pecados que nós temos cometido, que nós temos feito. Então, ela existe para nos ajudar a não naufragar na fé. Então, minha proposta, quando eu estou conversando com vocês sobre isso hoje, minha oração, que tem dias que eu estou com isso escrito, mas que eu estou falando e orando para Deus, é que a nossa consciência, se tiver algo que tenha que ser aparecido, que Deus, com você, faça isso, mostre o que precisa ser mostrado, para que você possa, como Paulo, nada me pesa. E aí, como eu disse, ele falou muito sobre isso, 1 Timóteo 1, 5, 6, ele fala, o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Então, o que eu e você temos que reparar nessa passagem, ele está falando sobre o amor, o coração puro, ele está falando sobre a fé, ele está falando sobre uma boa consciência, mas isso só Deus pode trazer para você e para mim. É no nosso caminhar com Ele que essas coisas vão sendo transformadas e essas experiências nossas vão, ao longo da nossa vida, cooperando para o nosso bem. E aí, eu penso que muitas e muitas vezes, para nós, dentro de uma igreja, é uma hipocrisia, mas a gente consegue, tá? Fingir que nós somos os crentes, que nós estamos bem demais. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquele sorriso, né? Ninguém sabe o que está lá atrás, mas tudo bem. Eu até entendo, por exemplo, quando você passando por uma luta, você nem fale, porque nem deve falar com todo mundo, como aquela mulher. Aquela mulher, o filho tinha morrido, e ela resolveu ir atrás do profeta, que ela não tinha pedido aquele filho, ela foi atrás do profeta, para que o profeta voltasse com ela para salvar, fazer o filho dela voltar. E quando chega o ajudante do profeta, não era o profeta, quando chega o ajudante do profeta, ele pergunta, vai tudo bem em casa? Vai tudo bem em casa. Ela sabia para onde ela ia chegar,
qual era o rumo dela, qual era a meta dela, e ela sabia que ela ia voltar com aquela resposta. Então, nós precisamos entender que uma coisa é você fingir uma virtude que você não tem, e aí isso é uma hipocrisia, porque enquanto não houver uma transformação na tua e na minha vida, gente, de coração, nós estamos sendo hipócritas. Nós não estamos levando em consideração o que aconteceu naquela cruz. Se as nossas ações continuam sendo aquilo que nós fazíamos, praticávamos anteriormente, se não houve um novo nascimento, nós temos que pensar em outra coisa. Então, talvez, se houve um novo nascimento, mas eu ainda continuo nisso, talvez o que eu preciso é de uma libertação. Porque eu já estou tão peripatel naquele pecado, eu estou tanto praticando o mesmo pecado vez após vez, que eu estou precisando de libertação. E é isso que tem acontecido, que muitas pessoas, quando erram, quando pecam, elas se justificam, elas não pedem perdão. Elas se justificam e dizem assim, eu fiz porque você fez, eu fiz porque você falou, não, você não agiu como eu estava esperando. E aí a lista vai. Tem uma série de coisas, você falou, você gritou primeiro, você me acusou, foi uma injustiça o que você fez. É uma série de desculpas. Essa pessoa não está pedindo perdão. Ela está justificando o erro dela. E esse tipo de ação, de reação, é uma justificativa, mas eu e você não podemos dizer que isso seja um arrependimento genuíno. E aí eu descobri, nesse longo período aí, nas minhas conversas com as pessoas, né, que existem pessoas, inclusive, que fazem diferença entre pecados e pecados. Você vai falar, como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês, a mentira. Mentira é um exemplo ótimo. Dizer que você não está, para algumas pessoas, é bobagem, não tem problema. Agora, uma pessoa chegar diante da nação, diante de uma televisão e falar alguma coisa, mentindo diante da nação, aquele é mentiroso. Aquele é mentiroso. Gente, para Deus, mentira é mentira, ponto. E, além disso, o pai da mentira é o diabo. Então, nós temos que entender que é um conceito diferente do que eu e você achamos. Nós não podemos variar, só porque eu fiz, então eu... Mas a minha intenção, nós não estamos falando de intenção, nós estamos falando o que veio para fora, né? Para algumas pessoas, não pagar um fisco, né, não é roubo. Mas para outras pessoas, aqueles que roubam uma nação, aquilo é roubo. Aquele cara merecia estar na cadeia. Você entende como eu estou dizendo que, às vezes, a nossa maneira de auto-justificar os nossos pecados, os nossos erros, ela é variada, porque se fui eu, tadinha de mim, se for o outro, fogo neles. Não é assim? É verdade. Roubo continua sendo roubo. E a mesma coisa, nós podemos dar uma série de outras coisas. Pornografia, por exemplo. Aos casados, quem pratica pornografia não é uma traição para a mulher. Aos jovens que veem alguma coisa de pornografia, né, também é diferente, porque eles não estão achando que eles estão fornicando. Afinal de contas, eu não estou tendo envolvimento pessoal, não estou tendo relação com uma pessoa fisicamente. Eu já ouvi isso. Uma vez eu fui conversar com uma mulher, ela disse que ela tinha relação com o namorado dela pela internet, os dois ficavam nus, os dois tinham relação, mas não era pecado, afinal de contas, ela não estava ali pertinho dele. Você está entendendo as coisas que chegam? Então, pornografia é pecado, sim. E, mais do que isso, é uma escravidão. Porque se você não fizer aquilo, você não consegue sobreviver. Então, se tornou um vício. E a coisa, então, vai ficando cada vez mais séria. Olha o que está em 1 João 3,8. Ele diz assim, aquele que pratica, eu usei essa palavra antes, no grego, no original, é peripatel, é o que continua sempre fazendo o mesmo erro, o mesmo pecado, todas as vezes, ele não para. Aquele que pratica, é uma prática contínua, pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando, é um ato contínuo, desde o princípio. Oh, misericórdia!
Sabe, eu fico lembrando que Jesus veio justamente para resolver esse problema nosso. Jesus veio para nos libertar de todo e qualquer pecado, da escravidão, do domínio de Satanás. Essa é a proposta. Foi pago um alto preço naquela cruz. E foi exatamente isso que nós fizemos há poucos dias atrás, quando nós estávamos comemorando a Páscoa, e que nós estávamos falando sobre o que Deus, através da vinda de Jesus, fez por nós. Agora, eu sei que o diabo é legalista e ele vai se apresentar diante de Deus, e a cada momento ele vai estar todos os nossos pecados, as nossas brechas. Ele chega diante de Deus. Olha lá o que a Raquel está falando. Ele se apresenta para nos acusar. Ele é assim, ele não vai mudar, não pede para Deus mudar. Confesso para vocês que quando eu me converti, já que eu podia orar por todo mundo para se converter, né? Ninguém na minha família era crente, e eu falava, por que eu não posso orar pelo diabo? Quem sabe ele se converte? Nem fale. Mas são coisas que às vezes vêm na cabeça da gente, a gente nem sabe o que está falando, né? Mas nós também sabemos que Jesus está à direita de Deus o Pai, e ele está ali, e na hora que o diabo te acusa e me acusa, quando há o arrependimento, ele está mostrando aquela mão, aquele cravo, aquele sangue que foi derramado por você, porque foi isso que ele fez. Ele pagou no teu e no meu lugar o nosso pecado. Então, cabe a nós parar de praticar este ou qualquer pecado. É isso que nós temos que dizer. Deus não quer que ninguém se perca. E eu nunca vi como ultimamente tem aparecido através da mídia social, e parece que tem uns canais evangélicos que eles fazem questão de mostrar o erro do mundo, né? Parece que assim, eles estão de olho só para mostrar. E o pior é que tem gente que escuta. Porque a Bíblia diz, se alguma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre junto. No fundo, o que vai acontecer é que está tendo um descrédito àquelas pessoas que vivem na fé, que vivem para agradar a Deus. É crente? Estou fora, esse povo aí, né? Mas nós temos que, esses pecados estão sendo trazidos, porque justamente por Deus não querer que nenhum se perca, Ele não está fazendo isso para te humilhar, Ele não está fazendo isso para envergonhar, ou para condenar algum, é o contrário, Ele está deixando vir porque Ele quer um conserto, Ele quer uma vida de libertação, Ele quer uma vida restaurada, Ele quer que eu e você voltemos ao nosso primeiro amor, que isso era o principal. Isso era o principal. Lembra quando ele está falando com as igrejas, as 7 igrejas, né? Apocalipse, ele fala, tenho porém contra ti, que esqueceste o primeiro amor. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, elas começam dentro do nosso coração. Não é o órgão, né? Aquele que bombeia. Olha o que fala a palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E isso nós estamos pregando para vocês sempre. Essa igreja tem buscado a Deus para saber o que falar para vocês. Não é um negócio assim, deixa qualquer mensagem, eu preciso, porque domingo eu tenho que trazer. Não. Nós temos pregado. Nós temos dito, é no coração. Você precisa vigiar teu coração, você precisa falar não para a sua carne, você precisa falar não para o diabo, porque todos nós nascemos com o DNA já corrompido. E esse DNA, fazendo parte, olha o que vem para nós, o que tem dentro de nós. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Paulo resolveu tudo isso. Ele resolveu tudo isso quando ele se converteu. E eu e você também. Eu e você também. Mas quando a gente não reconhece que aquilo é um pecado, isso daí pode fazer o teu coração e o meu começar a endurecer.
Você já ouviu falar o coração de pedra? Você já ouviu falar da consciência cauterizada? É isso que vai acontecendo. Você peca uma vez, que gostoso, resolvi o problema. Peca a segunda, a terceira, daí a pouco, querido, o coração já está dessensibilizado, não está mais ouvindo a palavra de Deus. E o diabo, olha, ele é astuto, ele sabe muito bem como fazer e o que fazer para criar situações onde você vai estar caindo e você vai estar se justificando. Então, se você pudesse assim, coração endurecido, mas consciência cauterizada, igual a queda. Um abismo puxa o outro abismo. Então, você deve estar pensando, mas Raquel, eu li em algum lugar que o que você ia falar hoje é se você está preparado para o que Deus quer fazer com você. Eu não estou entendendo. Até agora não tem nada, só estou levando tupiche, só estou apanhando, estou tendo aqui que ficar com a minha mente, o que eu faço, e agora, já ajoelho agora, peço perdão já, para o culto. Não, olha que coisa interessante. A Bíblia diz, essa passagem eu estou em 1 Timóteo 4, 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Sabe, queridos, Deus queira que aqui não tenha ninguém ainda que já apostatou. Deus queira que cada um de nós, quando Deus mostra, fez alguma coisa errada, que você possa ter aquela consciência e falar, me perdoa, Deus. Né? Mas fica uma pergunta aqui para nós. Nós temos obedecido, ouvido esses espíritos enganadores? Nós estamos seguindo algum ensino de demônio? Que coisa terrível. Será que a tua e a minha consciência já não está cauterizada a ponto de repente, eu estar insensível às coisas de Deus? Então, como que a gente pode fazer isso para não cair em tudo isso? Simples, é só ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É só a gente querer viver para agradar a Deus e perguntar constantemente, eu estou fazendo certo? Isso que eu estou praticando tá certo? Como está a minha consciência? Sabe, você vai querer falar assim, Raquel, resume tudo isso até agora. Meu resumo seria o seguinte: a minha intenção hoje é lançar um desafio para você. Como eu falei, nós acabamos de comemorar a Páscoa. Nós estamos, então, em que processo, em que tempo, em que momento da história do povo judeu? Nós estamos esperando chegar a festa de Pentecostes. E esse Pentecoste que nós estamos falando representa o poder do Altíssimo que veio sobre aqueles homens e mulheres, discípulos de Jesus, aqueles homens que estavam ali, que queriam, que sabiam que Jesus já tinha feito o que era o mais difícil, mas eles estavam ali esperando a promessa. Oh, glória a Deus! Para quê? Para que eu e você pudéssemos fazer as mesmas obras que Cristo veio. Gente, isso tem martelado no meu coração. Então, a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para isso? A Bíblia diz que antes do arrebatamento virá um mover do Espírito Santo. Nós ouvimos isso, inclusive, hoje no nosso louvor aqui, que o próprio Jesus falou que esse poder desceria, nós seríamos capazes para fazer aquelas mesmas obras, mas teria uma última colheita. E ele disse o seguinte, Joel 2:28, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Queridos, essa vigília que nós vamos fazer agora, ela vai ser, cada vigília é de um jeito, essa é de outra maneira. A pergunta é, como nós vamos chegar aqui? Você vem para ouvir uma profecia? Eu não estou dizendo que nós devemos ficar orando para ter dons, tá? Eu me lembro no início da nossa conversão, quando a gente chegava perto de uma pessoa e ela queria saber se você era sapatinho de fogo, se você era avivado. Quantos dons você tem? Hello? Como assim?
Eu quero saber como que é a tua vida com esse Deus maravilhoso, como é caminhar com esse Deus. É isso que tinha que ser o foco, não os dons. Tinha que ser exatamente buscar a Deus como eles buscaram, ficaram ali parados, eles se trancaram, ficaram esperando a promessa acontecer, eles queriam mais de Deus. Você entende isso? Você já pensou esse poder do Altíssimo vindo sobre a tua vida? Você já pensou ele te envolver e te capacitar para esse algo novo, fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Olha, gente, eu não sei. Aí você pode até falar para mim, mas Raquel, você não sabe o que eu já fiz na minha vida? Eu poderia responder a mesma coisa, e você também não sabe o que eu já fiz na minha. Mas não é isso. O que nós precisamos entender é que eu comecei trazendo essa passagem, sabe por quê? Justamente mostrando que aquela que era uma mulher que foi pega em adultério, aquele que era o homem menos provável para poder ser usado, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, gente. Se Paulinho teve da parte de Deus isso, por que que eu e você não podemos ter também? Por que que nós não podemos fazer essa diferença? Eu já pequei muito, eles também pecaram. Sabe, eu acho que Deus deixa registrado esses pecados como alerta para nós, como é aquele sinal, né? Mas para dizer o seguinte, você tem uma nova chance. Deus pode e quer fazer isso com você. Deus pode e quer, sabe? A Bíblia está falando que aqueles homens, eles se reuniam para ficar orando, esperando, buscando, até que, isso não quer dizer que vai acabar depois da vigília, tem que ser uma meta constante da tua vida e da minha vida, até que do alto, claro, Deus vai nos usar, se você de repente não é batizado com o Espírito Santo, nós cremos nos dons, mas que você pode vir e pedindo para Deus, inclusive isso, mas aqueles homens estavam reunidos, eles estavam no cenáculo e eles estavam esperando. O impossível já tinha sido feito. O impossível já tinha sido feito. A parte deles, desejar. Desejar, eu quero mais que tudo. Eu quero mais do que tudo. Então, você pode orar na tua casa, você pode orar correndo, caminhando, trabalhando, né? Qualquer hora do dia e da noite. Você pode vir aqui, eu gosto que, além de eu ficar aqui, já tem algumas pessoas que vêm para cá para andar aqui dentro também. Venha qualquer horário, você não precisa ter hora marcada. Claro, respeitando os horários que tem alguém para te abrir a igreja. Mas você pode orar. Se você quer, na minha casa não dá, é muita gente, muita coisa, pode vir aqui, não é esse o problema, venha mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer tem a ver lá dentro do teu coração. Já que nós sabemos que ele é enganoso, já que nós sabemos que tudo que é coisa ruim nasce dele, por que que não pode nascer de dentro do teu e do meu coração um desejo por uma busca sobrenatural? Por que nós não podemos viver o sobrenatural de Deus como se fosse o natural? Por que que você não pode ser usada por Deus? Você não pode ser usado para fazer morto ressuscitar, coxos, paralíticos andarem. Por que que nós não podemos? Nós podemos, gente. Nós podemos, você pode ser o canal de Deus, que Deus vai usar para levar a bênção ao próximo, aquele que ainda não conhece. Eu fico maravilhada de pensar, libertar de espíritos malignos. Gente, eu e você já fomos libertos de tantas coisas, e através dessa graça transformadora, aquela graça capacitadora, Deus agora quer fazer com que você seja o canal usado por Ele para levar a bênção para outras pessoas. Você pode dizer não para Satanás, você pode dizer não para a sua carne, você pode dizer não para tudo aquilo que te segura, que não deixa você caminhar. Você pode dizer para Deus: eis-me aqui, usa-me para louvor da sua glória. Como eu falei, os dons não podem ser um meio em si mesmo. Não pode. O teu relacionamento com o doador dos dons é que tem que ser o foco. Tem que ser o foco. Quanto mais próximo de Deus, mais sensível eu e você vamos estar para as coisas do alto. Mais nós estaremos buscando a esse Deus para ser coparticipante. Já pensou? Sei, Deus,
Quem está ali comigo é o Espírito Santo e nós vamos junto fazer. Coparticipante do Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Igreja gloriosa, igreja que vai subir, mas que antes vai ser usada pelo Espírito Santo. Nós já estamos no último dia, querido. Você não precisa nem mais assistir jornal para ver a calamidade do mundo. Você sabe, nós já estamos no último dia. Nós já estamos. Aí você vai falar para mim, mas, pastora, você está querendo dizer que eu tenho que buscar o Espírito Santo? Ele já vive em mim, claro. Ele vive, em alguns. Outros não. Infelizmente, não. Tem pessoas que ainda estão comandando a sua vida como ela acha que deve ser. Ela não pergunta para Deus se ela deve fazer, se ela deve comprar, se ela deve ir. Ela não faz isso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que ouve e pratica. Não é assim que a palavra de Deus fala para nós? Isso é maravilhoso demais, queridos. Então, para você ser dirigido pelo Espírito Santo, você vai conseguir fazer o quê? Negar o espírito de engano, negar justamente um coração endurecido. Eu gosto daquela palavra que existe, efatá. Sabe o que quer dizer efatá? Abre, Senhor, abre o meu ouvido, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ter tanta certeza que é o Senhor falando, que vou fazer aquilo que o Senhor estiver me dirigindo, eu vou caminhar. Então, nós podemos dizer para Ele, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua graça, da Tua glória, eu quero mais da Tua unção, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser esse canal. E se você quer isso, você então comece com, se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu obedeço. Se está escrito, eu recebo. É isso que nós temos que fazer, padrão Deus, não é nenhuma outra coisa. Você quer fazer parte dessa geração? Você quer experimentar esse avivamento? Eu não estou falando da boca para fora, gente. Eu estou dizendo, se eu puder resumir de novo, eu diria, você está preparado para o que Deus quer fazer com você, em você e através de você? Fique em pé e vamos orar. Aleluia. Enquanto você está aí com o seu olhinho fechado, eu quero só lembrar algumas coisas que eu falei, algumas das minhas falas. A que mais me chama atenção, você vai falar por que isso? Porque você foi chamado para ser modelo. Por onde você passar, as pessoas vão estar te observando. Por onde você passar. Crentes e não crentes vão estar te observando. Dependendo da tua ação, você pode atrair as pessoas para Jesus ou você pode afastar. Agora, você já pensou que dependendo da tua reação, você pode condenar uma pessoa a viver eternamente no inferno? Porque ela também pode dizer, isso é ser crente? Eu não. Gente, ser modelo é um negócio para mim que chama muito, muito, muito a minha atenção. Agora, também o que me chama a atenção nessa passagem é endurecer o coração, cauterizar a nossa consciência. E nós precisamos pedir para Deus um coração de carne, um coração sensível às coisas do alto. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, para ser livres do pecado, nós precisamos tomar posse de tudo que já foi feito naquela cruz, gente. Se você não tem sido um bom exemplo, se você, infelizmente, a tua fala, a tua ação, a tua reação, sabe, tem tempo, tem chance. Nós ainda estamos no tempo da graça, né? Agora, só toma cuidado, porque às vezes você pode estar trocando o teu direito de primogenitura. Sabe o que é isso? Você é filho de Deus. Você pode estar trocando isso por migalhas. Você pode estar trocando por um prato de lentilha. Mas eu tenho direito, mas eu tenho necessidade, eu tenho direito, mas eu preciso. Nada disso vai satisfazer o teu coração. Vamos orar. Pai amado e querido, eu creio, Senhor, que o Senhor marcou um encontro conosco nesta manhã. Não para mais uma pregação. É o Teu Espírito que nos convence, Pai. Então, a minha parte, Senhor, era em oração, busca, pedir para o Senhor falar e trazer o que o Senhor queria fazer ao Teu povo, Pai.
Mas hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia, Pai, onde o Senhor está dando ordem a seus anjos, Pai, para fazer conosco, Pai, algo novo. Um novo tempo, um novo mover, uma nova história, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que aqueles traumas, aquelas falas que foram feitas, aquela injustiça, aquela mentira, aquela calúnia que foi dita, Pai, é hoje que vai cair por terra, Pai. É hoje que nós vamos dizer: eu rejeito essa fala errada sobre mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso, Pai. E Senhor, eu tenho e quero um coração de carne, Pai. Um coração, Pai, que está totalmente voltado para as coisas do alto. Renova, Pai, renova, Senhor, a nossa história, a nossa memória, renova a nossa consciência, Pai. Senhor, obrigada, porque o Senhor deixou registrado, tanto Paulo como aquela mulher. Senhor, nada é impossível para Ti, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor age quando há o arrependimento. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nosso desafio, Pai, o nosso desafio é Te pedir de uma maneira clara, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos uma comunhão contigo diferente, Pai. Aquilo que não Te agrada, muda em nós, Senhor. A cada um, o Teu Espírito vai estar falando, mostrando, falando o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, aquilo que não faz parte mais da nossa história, Pai. E, Senhor, que a gente venha a ser, sim, um modelo, Pai, modelo para as pessoas, um modelo que atrai as vidas, Pai. Senhor, a Tua palavra diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, Pai. Que a gente receba disso para poder dar um bom testemunho desse Deus que tudo faz, desse Deus que tudo pode. Pai, em nome de Jesus, esse tempo, Pai, é um tempo especial. Estamos vivendo no último dias, Pai. Livra-nos de apostatar. Livra-nos, Senhor, daquele momento quando soar a trombeta, Pai, a gente abriu o olho e está aqui nessa terra ainda, Pai. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, Pai. Nós não queremos ser crentes nominais, nós não queremos ser crentes domingueiros, Pai. Nós não queremos, Pai, estar apenas no domingo, Pai, na hora de um culto, falando com o Senhor, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor. Nós estamos querendo mais e mais e mais de Ti, Pai. Senhor, prepara-nos, Senhor, que esse desafio seja aceito por cada um que aqui está, Pai. Um desafio de uma busca, desafio de estar um desafio de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Não há trabalho, não há marido, não há esposa, não há filhos, Pai. Tudo o Senhor nos dá, Pai. A nossa parte, Pai, é: eu quero mais de Ti, Senhor. Todas as outras coisas, todas as boas dádivas virão do Pai das luzes, em quem não há variação, Pai, em quem não há variação. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor agora, Pai, esteja trazendo libertação. Frases que foram malditas, pessoas que sofreram abusos, pessoas que vivenciaram, Pai, traumas, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai, eu oro para que haja libertação, Pai, de vícios, Pai, quer seja cigarro, quer seja droga, quer seja bebida, quer seja pornografia, Pai, tudo que nos impede de estar mais e mais perto do Senhor, Pai. Faz separação entre nós, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada um possa estar dizendo para o Senhor: eu rejeito em nome de Jesus Cristo sobre a minha vida toda frase, toda malignidade. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo. E eu quero mais e mais de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Essa é a nossa palavra, Pai,
para este dia, Pai, ter a Ti como a coisa mais importante, a pedra mais preciosa. Ouvir a Tua voz e descansar em Ti, Pai. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito. Vai retirando o que o Senhor não quer. Vai trazendo cura, libertação. Vai trazendo renovo. Que cada um possa estar rendendo o seu obstáculo e colocando nas Tuas mãos. Para que o Senhor possa nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus e Pai, que é algo que a gente nem entende, Pai, que essa comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com os nossos queridos, os nossos familiares, nos guardando, nos livrando de todo mal, não nos deixando cair em tentação, para que a gente queira ter uma vida de santidade e nos tornarmos a igreja gloriosa de Cristo, que verá o arrebatamento. Em nome de Jesus, amém. Vão na paz, Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!